Saúde a igreja com a paz do Senhor. Essa noite Deus tinha uma palavra para o nosso coração, irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 51. Vamos ler do verso 10 ao 12. Vamos se colocar de pé, igreja. Salmo 51, do 10 ao 12. Assim disse o rei Davi: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito livre. Nessa noite eu quero falar sobre o caminho para a verdadeira transformação. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu me coloco diante da tua presença e sou consciente, meu Deus, que se não for o Senhor não vai sair nada aqui. Mas se quando o Senhor fala, a terra estremece. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite com poder e autoridade, que eu diminua e que apenas o Senhor apareça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Irmãos, eu estou convencido que de fato o que a gente precisa não é entretenimento. O que de fato nós precisamos é de um verdadeiro arrependimento na nossa vida. Nós estamos diante de um texto muito conhecido da Bíblia, onde Davi, depois de uma sequência de várias transgressões, ele vai cair em si, e ele começa a ver o tamanho do pecado que ele havia cometido. Muitas vezes, irmãos, isso acontece com a gente. Nós começamos bem a caminhada cristã, mas com o passar do tempo a gente vai esfriando, porque paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar para as circunstâncias, e essas circunstâncias vai nos esfriando a ponto de nós perdermos a nossa visão espiritual, e com isso o pecado começa a aparecer cada dia mais em nossa própria vida. O pecado, irmãos, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele nos distancia do Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos esfriamos e saímos da fonte que é Jesus, nós somos um prato cheio para Satanás. Ficamos mortos espiritualmente, mesmo estando vivos. Todos aqueles que almejam viver para Deus precisam passar pelo processo do arrependimento. E o arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado, mas uma mudança verdadeira de mente e de coração. Quando nós analisamos o texto, irmãos, a primeira coisa que ele pede é um coração limpo, um coração transformado por Deus. E de fato, irmãos, Deus precisa todos os dias limpar o nosso coração, porque o coração do homem, ele é enganoso, e ele, quando está longe de Deus, ele é cheio de iniquidade. Quem conhece o coração do ser humano? Só Deus conhece. E é dentro do coração do homem que está todas as iniquidades, tudo está posto aos olhos de Deus. E se nós não pararmos para cair em si, como a gente vai estar quando Jesus voltar? Como as nossas vestes vão estar diante de Deus quando Ele revelar para cada um de nós todas as nossas obras? Como, irmãos?
No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, verso 21 ao 23, Jesus ensinou: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho e a insensatez. Perceba que todos esses males não vêm de fora, eles vêm de dentro do coração do ser humano. Então o problema não está naquilo que está externo, mas está no interior do homem. Porque nós podemos mudar as nossas vestes, a gente pode mudar a nossa agenda semanal, mas se nós não mudarmos o nosso coração, de nada vai adiantar. E é essa a primeira coisa que Davi diz: Senhor, eu quero um coração limpo. Eu quero um coração transformado por Ti, Senhor. Ele se quebranta diante de Deus. Davi sabia que o coração do homem é mau, desde o seu nascimento, e inclinado a fazer tudo aquilo que desonra e que desagrada a Deus. E ele só tinha uma alternativa: pedir ao Senhor um coração limpo. Como está o nosso coração nessa noite? Irmãos, o nosso coração precisa estar limpo pela palavra de Deus. O problema é que durante o nosso caminhar, a gente vai acumulando coisas no nosso coração. Sentimentos, pensamentos. E esses sentimentos e pensamentos vão gerar ações. E essas ações vão gerar rotinas na nossa vida. E a gente precisa vigiar em relação a isso. Então não acumule nada que desagrada a Deus dentro de você. Ore ao Senhor, peça a Deus que mude o seu interior. Porque com certeza, irmãos, pela força do seu braço, você não vai conseguir. O diabo, ele sabe onde ele vai investir. E é sempre na sua deficiência. Davi continua dizendo, Davi pede agora que Deus renovasse dentro dele um espírito reto. Davi está pedindo a Deus que renove nele algo que ele já teve. Como essa oração de Davi fala conosco, irmãos? Você se lembra quando você buscava a Deus com fervor e intensidade? Davi está orando por aquilo que ele tinha e que havia perdido por causa do pecado. Nós, muitas vezes, precisamos fazer esse clamor dentro de nós, irmãos. No nosso quarto, quando fecharmos a porta do nosso quarto. Temos que pedir a Deus que Deus restaure aquilo que foi perdido. Aquilo que nós tínhamos e agora já não temos mais. Por quê? Porque paramos de fazer aquilo que nós fazíamos outrora. Ninguém cai de um dia para a noite, irmãos. Mas todas as vezes que nós vamos negligenciando a oração, o nosso relacionamento com Deus, a leitura da palavra de Deus, o momento de congregar, toda vez que a gente vai negligenciando isso, a gente vai esfriando, a gente vai esfriando. E com o esfriamento, a nossa carne começa a prevalecer. E quando você vai perceber, você vai estar fazendo algo que você estava julgando nunca mais fazer. Por quê? Porque você perdeu a sua visão espiritual. E nós não podemos perder, irmãos. Os nossos olhos precisam estar na terra, mas precisam ser espirituais. A nossa luta não é humana, a nossa luta é espiritual. E nós só venceremos o diabo e esse mundo corrompido lutando com as armaduras de Deus. Davi cai em si, porque ele havia entrado em um buraco muito profundo. Davi reconhece que o pecado afetou seu íntimo, sua consciência, sua comunhão com Deus, e por isso ele clama por uma restauração espiritual. É disso que a igreja está precisando, de uma restauração espiritual em sua vida.
E essa restauração, irmãos, nós não podemos cobrar de ninguém. Essa restauração tem que vir na minha vida e na sua vida, individualmente. Precisamos buscar por essa restauração, irmãos, porque Jesus está voltando. Davi ora por uma mente firme, sincera e obediente a Deus. Veja como é profundo isso aqui. Nós precisamos de firmeza, precisamos de sinceridade e mais do que isso, nós precisamos obedecer a Deus. Quando nós estamos frios na fé, irmãos, a gente não consegue obedecer à vontade do Senhor. Porque quem está atuando, quem está prevalecendo na nossa vida é o velho homem. É por isso que o apóstolo Paulo diz na sua carta: se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Mas se através do Espírito mortificarem os atos do corpo, vocês vão viver. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se vocês negligenciarem a sua vida com Deus, vocês vão viver mortos espiritualmente. Todavia, se vocês se alimentarem espiritualmente, vocês vão viver eternamente. Aleluia, glória a Deus. Davi clama a Deus para que não o rejeite ou não o expulse da sua presença. Ele diz: não me lances fora da tua presença, Senhor. Em Isaías 59:2, Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando a gente está pecando deliberadamente, irmãos, as nossas orações são interrompidas. E o que eu preciso fazer, irmão Jackson, para que Deus escute o meu clamor, para que Deus atente para a minha súplica? Você precisa se arrepender verdadeiramente. E como foi falado aqui no culto passado, arrependimento não é remorso. É uma mudança de direção, é uma mudança de mente, é uma mudança de conduta. Eu reconheço a minha falha e agora não mais pratico aquilo que eu estava praticando, porque eu me arrependi. Isso é arrependimento. E Isaías está dizendo aqui que as nossas iniquidades fazem a separação entre nós e Deus. Irmãos, não tem como nós estarmos em comunhão com Deus se nós vivermos entregue ao pecado. Quando nós estamos carnais, nós nos sentimos longe de Deus, e estamos de fato. E todo o problema, toda a adversidade se torna grande, por quê? Porque Jesus parece não estar perto de nós. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos se voltando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, pode vir um dia mal, a gente ainda permanece de pé, porque Jesus está perto de nós. Glória a Deus. Davi está quebrantado, ele está com medo de perder a presença de Deus em sua vida. Será que hoje nós temos esse medo, irmãos? Será que nós temos esse medo de perder a presença de Deus na nossa vida? Ou será que nós estamos com a nossa mente cauterizada? E eu já disse aqui em vários cultos, irmãos, nós podemos perder tudo, porque nessa terra nada é eterno. A única coisa que nós não podemos perder é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nós não podemos caminhar, nós não podemos respirar, nós não podemos prosseguir, aleluia. A vida perde todo o sentido. Mas quando a presença de Deus está na nossa vida, irmãos, a nossa vida começa a ter sentido, a nossa vida começa a ter direção, a nossa vida começa a ter propósito. Então nós precisamos nessa noite, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós e nos perguntar individualmente:
o que eu estou fazendo que não agrada a Deus? O que eu estou fazendo que tem me distanciado do Senhor? E a segunda pergunta que nós temos que fazer é: o que eu preciso fazer para que essa presença volte na minha vida? Primeiro eu identifico o problema, e agora eu oro buscando a Deus, pedindo para que Deus me mostre o que eu preciso fazer, para que a minha vida não seja uma vida de morte. Morte espiritual. No Salmo 51, ele diz: e não retires de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, ele está com medo de perder a presença de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era entregue a reis, profetas e juízes, mas poderia ser retirado dependendo da conduta deles. No Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo agora é nos dado. E quando a gente peca, irmãos, o Espírito Santo, ele geme, ele chora. Todas as vezes que a gente peca deliberadamente, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas no Salmo 51, 12, Davi agora ora não por perdão, ele ora por restauração. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. A salvação é o motivo da nossa alegria, e o pecado tem tirado a alegria de muitas pessoas. Quando nós estamos avivados, irmãos, em comunhão com Deus, nós estamos alegres. Não pela circunstância que nós estamos vendo, mas porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Mas quando a gente peca, irmãos, nós ficamos mortos espiritualmente. Ficamos tristes porque é um vazio que só Deus pode preencher. O vazio da sua alma só é preenchido pelo próprio Deus. Você pode correr para todos os lados, e você não vai encontrar contentamento, você não vai encontrar alegria fora de Cristo, porque não há alegria fora de Cristo. Quando há uma transformação verdadeira, irmãos, um arrependimento sincero, a vida em nosso ser. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez você tenha pecado contra Deus, talvez você esteja morto espiritualmente há um bom tempo, eu não sei. Mas eu quero te dizer que tudo vai depender do nosso posicionamento em relação a Deus. Deus continua no controle da nossa vida. Quando você peca, você não impressiona Deus. Quando você falha, Deus não fica impressionado. Por quê? Porque Deus enxerga na curva. Ele conhece você mais do que você mesmo. E o que Deus quer, irmão Jackson, de nós? Deus quer sinceridade, Deus quer entrega, Deus quer relacionamento, aleluia. E quando nós se entregarmos verdadeiramente a Ele, Ele vai começar a transformar tudo aquilo que é imperfeito em nosso interior. Então o que nós precisamos? Precisamos cair em si, precisamos clamar verdadeiramente a Deus, para que Deus transforme o nosso coração. Precisamos clamar também para que Deus não retire o Espírito Santo da nossa vida. Precisamos clamar a Deus, para que Deus restaure a nossa alma. Tudo isso nós precisamos fazer. Irmãos, o problema não está no culto, o problema não está na denominação. O único problema que acontece muitas vezes é o nosso próprio ser. Se nós vivermos uma vida negligente em nosso secreto com Deus, como vai estar a nossa vida com Ele? O avivamento
ele pode acontecer na nossa vida. E eu não estou falando de emocionalismo não, porque a emoção passa. Eu estou falando do avivamento que Deus pode produzir em nós. Quando Deus aviva a nossa vida, não é uma coisa que logo vem e logo passa, não. Quando Deus aviva a nossa vida, irmãos, isso perdura por muitos dias, meses e anos. Porque é o próprio Deus nos avivando. Mas como Deus vai avivar a sua igreja, como Deus vai avivar a nossa vida, se nós não dobramos mais o nosso joelho como dobrávamos, se nós não lemos como nós líamos e se deleitamos na palavra, se nós não rasgamos, não as vestes, mas mais o nosso coração diante de Deus. Os tempos mudaram, mas o problema do homem é o mesmo. É o pecado. É a transgressão. E o pecado sempre vai existir. O que eu preciso e você precisa, verdadeiramente, é dessa comunhão com Deus diariamente. Porque eu não estou dizendo aqui nessa noite que você não vai pecar mais. Você vai. Mas isso vai ser um acidente na sua vida. Não vai ser um estilo de vida. Nós precisamos, assim como Davi precisou, cair em si e enxergar dentro da nossa vida o pecado que está a todos os dias em nossos olhos, em nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração. Davi enxergou a sua falha e ele teve uma postura diferente. Ele se humilhou, ele se arrependeu e ele foi restaurado por Deus. Embora as consequências chegaram na sua vida. Quer uma mudança? Não espere de terceiros. Essa mudança precisa vir de mim e de você. A partir de hoje, determine isso na sua vida. A partir de hoje, quando você sair por essas portas, decida em seu coração agradar a Deus. Decida fazer coisas que você não faz mais. Volte a orar. Volte a consagrar a Deus, volte a ler a palavra, volte a ter aquele entusiasmo para se encontrar com o Mestre, irmãos. Porque às vezes a gente se alegra em visitar uma pessoa, em ir para um passeio, em conquistar alguma coisa material, mas muitas vezes a gente não mais se alegra em se encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aonde está o seu coração? Está na terra ou está no céu? Os dias são maus e esses dias vão passar. Vai chegar um dia que todos nós individualmente vamos estar diante de Deus. E quando nós chegarmos diante dele, todas as coisas que fizemos e deixamos de fazer vão estar expostas diante de nós. E a minha oração nessa noite é que a gente não chegue diante de Deus de mãos vazias. A minha oração nessa noite é que a gente chegue diante de Deus com entusiasmo. Não com medo de ir para o inferno, mas alegre com a certeza da nossa salvação. Porque quem é crente verdadeiro, ele tem certeza da salvação. Ele sabe que não é salvo por mérito, mas o Espírito Santo testifica dentro dele que ele está salvo. Porque agora, ele não vive mais como um ímpio, ele vive como uma nova criatura. Essa é a evidência da nossa salvação. Quer saber se você é salvo? Veja a sua conduta. Veja quem você é hoje e olhe para quem você era no passado. Se não houver mudança, você precisa duvidar da salvação. Mas se houver uma mudança drástica, você tem que ter certeza que você vai se encontrar com Ele. Aleluia. Amém, igreja? O caminho para a transformação verdadeira é o arrependimento sincero diante de Deus. Nós somos falhos, pecadores, todos nós. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Mas há uma diferença. Há pessoas que vão se arrepender e há pessoas que vão endurecer o coração e vão viver ainda escravas do pecado.
Não queira ser essa pessoa. Naquele grande dia, Deus vai separar o joio do trigo. Quem é e quem não é. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.